em 5 segundos. Jornal Conecta. Oferecimento Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta e aqui você começa a semana bem informado de tudo que acontece em Catanduva e região. E vamos aos destaques de hoje. Operação Direção Segura em Novo Horizonte aplica 11 infrações de trânsito. Programa convoca candidatos aprovados em concurso e processo seletivo. INSS muda a regra e permite concessão de auxílio-doença sem perícia. Recebemos em nossa bancada o advogado Dr. Wilton de Carvalho. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Conecta, que já está no ar. Um homem morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas depois que foram atingidos por um paraquedista durante um evento de aviação em Itápolis na tarde deste sábado, dia 7. Durante o Itápolis Aero Music Festival, 8 paraquedistas saltaram de um avião durante uma apresentação, mas um deles perdeu o controle do equipamento e pousou na área onde estava o público. O homem foi atingido pelo paraquedista, bateu a cabeça e morreu no local. Outras 2 pessoas atingidas foram socorridas, encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Itápolis. Em nota, a organização do evento disse que o festival obedece às normas da ANAC e do Corpo de Bombeiros. Disse também que, apesar do acidente, o evento não foi cancelado. A polícia deve investigar as causas do acidente para apontar os responsáveis. Um grupo de peregrinos de Novo Horizonte, liderado pelo padre Fábio Vieira, se vê diante de um conflito tenso em Israel, país do Oriente Médio, que declarou guerra ao Hamas neste sábado, dia 7, pelas redes sociais. O pároco tranquilizou amigos e fiéis sobre a situação de onde estão. O padre Fábio e os peregrinos da região de Rio Preto estão na região norte do país, locais onde ataques não tinham sido registrados. Bom dia a todos. Eu, padre Fábio, estou aqui em peregrinação a Israel, com um grupo da cidade de Novo Horizonte, também pessoas do estado de São Paulo, Bahia e Tocantins. O país está em conflito devido a algumas ameaças terroristas. Então quero tranquilizar a todos, aos familiares e amigos, que nós estamos tranquilos, estamos bem. A nossa agência também, que também nós contratamos, também está cuidando de tudo. Acabamos de celebrar a Santa Missa aqui na Igreja da Anunciação e nós estamos voltando então para o hotel agora nesse momento, devido a algumas informações que estão chegando a nós aqui em Israel, principalmente pela nossa guia. Então quero tranquilizar a todos, familiares e amigos, que está tudo tranquilo, está tudo bem. E mais por segurança mesmo, né, estamos retornando ao nosso hotel. E rezar também, pedir oração para todos, para que isso possa terminar e esse país possa novamente viver em paz. Então, mais informações eu vou anunciando, vou comunicando a todos. Enquanto isso, né, peço então a oração, peço para que todos possam rezar pela paz de Israel, pela paz no mundo, pedir para que Nossa Senhora da Paz também possa sempre interceder pelas nossas vidas, interceder por cada um de nós. Na noite deste sábado e na madrugada de domingo, a Operação Direção Segura abordou 526 motoristas e realizou 11 autuações de infrações de trânsito em Novo Horizonte. Os trabalhos, coordenados pelo Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, DETRAN, e pelas polícias científica, civil e militar, buscam a prevenção de acidentes, principalmente aqueles causados por motoristas que dirigem embriagados. Segundo o balanço divulgado, 9 condutores se recusaram a realizar o exame de bafômetro.
Uma criança de 11 anos foi internada em estado grave depois de ser atropelada por uma mulher de 34 anos que invadiu a Praça dos Ipês com o carro em Itajubi. O caso foi registrado na tarde de ontem, dia 8. Conforme o boletim de ocorrência, registrado por lesão corporal, outra criança de 11 anos e um adolescente de 14 também foram levados para atendimento médico no Hospital Padre Albino, em Catanduva, e liberados em seguida. Segundo o BO, a motorista só parou o carro quando bateu contra uma grade na praça. Ela foi socorrida para o pronto-socorro de Itajubi e liberada na manhã de hoje. A mulher não fez o teste do bafômetro, mas a polícia informou que constatou a embriaguez. A suspeita possui antecedentes criminais de lesão corporal e ameaça. Ela foi presa em flagrante, mas liberada após pagar fiança. A polícia militar foi acionada e a polícia civil vai investigar o caso. A Prefeitura de Pindorama convocou os candidatos aprovados nos concursos públicos e no processo seletivo realizados no mês de junho. Os candidatos devem comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Pindorama, situada na Rua Engenheiro Balduino, número 200, para apresentarem documentos originais acompanhados de cópias, a fim de garantirem seus cargos. O não comparecimento em 30 dias contados da data da publicação do edital, feita no dia 2 de outubro, implicará na desistência do classificado, podendo a Prefeitura de Pindorama convocar os candidatos imediatamente posteriores, obedecendo à ordem de classificação do concurso. Bom, então estou aqui com Antônio Bastos, conhecido como Tunico. Ele é gerente da agência dos Correios aqui da Rua São Paulo e hoje ele vai falar sobre o dia D, que acontece amanhã em todas as agências do estado de São Paulo, né, Tunico? Isso, amanhã nós vamos estar realizando uma ação do interior de São Paulo, né? Não é nacional, alguns estados só estão participando, que é o dia D do Hospital do Amor, com doações a partir de R$10 que a pessoa pode estar fazendo, direto aqui na nossa agência. Ela leva um comprovante, ela vai ter um sorteio de prêmios também, ela concorre a um valor em dinheiro também, né? Porque toda doação ele leva um cupom, e nesse cupom ele tem direito a concorrer depois aos sorteios do Hospital do Amor, né? É uma ação nacional visando uma arrecadação, porque o hospital está precisando muito agora. E é um valor baixinho, só R$10. R$10. Mas pode doar um pouco mais, quem quiser também. Quem quiser doar um pouco mais também, recebe 3, 4 cupons, ele acaba participando com mais números também no sorteio, né? E é uma coisa que o Correio está muito engajado, porque a gente precisa levantar um valor considerável, pelo menos a nossa agência se comprometeu, né? E a gente espera que a gente alcance a meta. A gente já tem recebido bastante doações. O nosso Pix, vocês podem estar doando direto no Pix da empresa, né? É assim, se puder mandar, já o Pix já traz o CPF da pessoa, né? Ou o telefone, e a gente já faz os cupons, tudo certinho para ela. Vai concorrer o quê? Então, concorre a um valor de R$30 mil, né? Olha só. E é um carro também, que é um T-Cross, eu acho que é isso, que está concorrendo. Bacana, então amanhã é o dia D. Amanhã é o dia só D. Até amanhã? Até amanhã. Lógico que durante o mês todo, o ano todo, o Correio faz essas ações visando sempre arrecadar valores para o Hospital do Amor. Só que amanhã é uma ação coletiva em massa de todas as agências do Correio, entendeu? A gente vai estar recebendo o dia inteiro, ofertando o dia inteiro, então as pessoas que estiverem no atendimento vão ser orientadas a doar também. Então a gente espera que amanhã a gente consiga bater essa meta. É uma causa nobre, importante, e tá o Pix aí para você fazer apenas R$10. Quem puder colaborar com um pouco mais, lógico, ajuda e também concorre a mais prêmios. Certo, Tunico? Muito obrigado pelo espaço. A gente que agradece. E a gente vai firme nessa boa causa e essa boa ação. E depois você volta aqui para falar se bateu a meta. Com certeza, pode deixar. Obrigada. Os assegurados do INSS que desejam solicitar o benefício do auxílio-doença, que agora passou a ser chamado de incapacidade temporária, por ocasião de acidente de trabalho ou doença ocupacional, agora não precisará passar pela perícia médica presencial e podem fazer o requerimento de maneira remota,
por meio de análise documental e ter o benefício concedido muito mais rápido do que o método tradicional. O principal objetivo dessa mudança é reduzir a fila de perícia, que hoje tem cerca de 1 milhão de segurados à espera de atendimento. Além disso, a regra faz parte de um pacote de medidas que o governo vem aplicando, como pagamento de bônus de produtividade a peritos e servidores. O sistema Ateste mede de análise online do benefício por incapacidade busca diminuir o deslocamento dos beneficiários até as agências e tem analisado os requerimentos em 5 dias. O formato de atendimento presencial nas agências do INSS também continua em vigor. Caso não seja possível conceder o benefício pela conformação dos documentos médicos ou odontológicos, será indicado ao cidadão que agende uma perícia presencial. O benefício não será indeferido com base exclusivamente na análise documental. E o Instituto Federal de São Paulo, Campus Catanduva, abriu processo seletivo para curso de pós-graduação Lato Sensu de especialização em Internet das Coisas. Serão 25 vagas com ingresso no primeiro semestre de 2024, sendo 18 na ampla concorrência, e as inscrições devem ser feitas de 9 a 31 de outubro. A prova objetiva será realizada de maneira presencial no campus do Instituto Federal de São Paulo de Catanduva, no dia 25 de novembro, sábado, da 1h30 da tarde às 4 horas, com 30 questões de múltipla escolha. O resultado preliminar, com as notas e classificação, será publicado no dia 30 de novembro. E o edital, com todas as informações necessárias, está disponível no site do Instituto Federal. A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, SAEC, está realizando o estudo da fauna dos peixes no percurso do Rio São Domingos, desde a nascente até a foz. O trabalho consiste em diagnosticar e observar a ictiofauna, que é o conjunto de peixes da microrregião, para pesquisar a necessidade biológica das espécies existentes no bioma. O monitoramento ocorre principalmente para catalogar novas espécies e também estudar o comportamento ecológico das espécies existentes no corpo hídrico. O estudo revelará ainda as alterações antrópicas que podem estar prejudicando o ambiente aquático. Após o término, será definido com precisão quais os impactos causados pelo homem no ecossistema local. Policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um homem por tentativa de homicídio em Novo Horizonte. Após denúncia anônima, os policiais em patrulhamento pela cidade localizaram um indivíduo que confessou o crime. A faca utilizada por ele foi encontrada dentro de um bueiro. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Na tarde deste sábado, policiais militares da 1ª Companhia do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Bom Pastor, em Catanduva. Após denúncia anônima, os policiais, em patrulhamento pelo bairro, localizaram um homem com porções de crack e dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes e o homem permaneceu preso. E como nós divulgamos na sexta-feira em primeira mão aqui no Jornal Conecta, o juiz Dr. Lucas Figueiredo Alves da Silva cancelou o novo decreto do presidente da Câmara, Marquinhos Ferreira, que aumentava novamente o número de vereadores de 13 para 17 cadeiras no Legislativo em 2025. Para falar sobre isso e outras pautas, recebemos aqui em nossa bancada o advogado da Câmara de Catanduva, o Dr. Wilton Carvalho. Boa noite, Natália. Boa noite, ouvintes do Jornal Conecta. Estamos aqui à disposição, contentes, de estarmos aqui de novo,
para poder esclarecer algumas dúvidas aí dos ouvintes. Isso. Vamos então começar falando sobre esse assunto aí do aumento do número de vereadores de 13 para 17, que o juiz então fez cancelou esse novo decreto aí da Câmara. Que a Câmara vai fazer em relação a isso? Olha, a Câmara ela pretende fazer os recursos que são cabíveis, né, para o caso, e defender que a forma que ela fez é a correta. Eu acho que isso é um direito que assiste à Câmara, né, que ela fez de uma forma, e defender isso daí em todas as esferas, né. Eu acho que isso, em hipótese alguma, pode ser cerceado, né, o direito de ter uma prestação jurisdicional em cima de atos da Câmara. Então vai recorrer. Vamos recorrer. Tem um prazo para fazer isso? Os vereadores têm um prazo para aprovar ou não? Olha, os vereadores assim têm um prazo. Eles têm um prazo que é o entendimento da Justiça Eleitoral, que seria até a época das convenções eleitorais, né? Que eles teriam para alterar o número de vereadores da Câmara Municipal. Então isso ano que vem? O ano que vem, seria o ano que vem. Até o ano que vem para fazer essa alteração. Certo. Vamos falar também de outro assunto? Vamos falar do trem? Vamos falar do trem. Sempre está em pauta, né? Sempre em pauta esse trem. O que tem a Câmara aí está fazendo em relação à retirada e o contorno, né? Possível contorno aí das linhas férreas do centro da cidade? A Câmara está trabalhando, né, internamente, através do jurídico, do Departamento de Administração, com os vereadores, né, justamente, para ver uma forma de tentar sensibilizar a população, quanto o senhor prefeito municipal, para que leve esse assunto a debate popular, que eu acho, assim, a Câmara, né, ela acha e eu particularmente, que esse assunto, como vai fazer uma incursão muito grande no aspecto urbano da cidade, mereceria um debate popular maior, né? A população participasse mais e se manifestasse de maneira mais certeira. Eu acho que isso seria bom tanto para o prefeito, para a Câmara, para os vereadores, como para a própria cidade, né? Ter uma manifestação mais correta, para as pessoas entenderem de maneira assim, certeira tudo aquilo que vai ser alterado no perímetro urbano do município. Você acha que o caminho seria um plebiscito, como disse já o vereador Maurício Gouveia aqui? Eu concordo com o vereador Maurício Correia, eu acho que seria interessantíssimo fazer um plebiscito, não só fazer um plebiscito, eu acho essa ideia do Maurício Gouveia é ótima, fazer um plebiscito, mas que a população ela entendesse, fosse feito um esclarecimento mais preciso de todas essas incursões que vão ser feitas no meio urbano da cidade, para que as pessoas tomem uma decisão. Eu acho que se a população como um todo admitir que essas incursões que o prefeito pretende fazer estão corretas, eu acho que ele poderia fazer tranquilamente, né? Já teve uma audiência pública para falar sobre esse assunto. Você acha que seria importante ter mais audiências ou mais reuniões para conscientizar a população, para que a população dê a sua opinião? Eu acho que deveriam ter mais audiências públicas, eu acho que esse debate deveria ser levado para todas as instituições de classes, para sindicatos, também, né? Bairros, para todo mundo, porque, assim, pelo projeto que foi apresentado, assim, pela ideia, né? Nem projeto tem ainda, pela ideia que está sendo apresentada, vão ser feitas assim, incursões muito graves no perímetro urbano, né? Que merece realmente um debate maior com a população. Bom, aproveitando sua presença aqui, vamos falar sobre a SEI do loteamento Bom Pastor. Como que está o andamento? Teve a oitiva mais uma semana passada, sim, né? Teve a oitiva de uma pessoa que ela entrou com uma ação contra a associação para recuperar seu dinheiro de volta, porque ela não sentia que ia ter o benefício do terreno sendo lhe prestado, né? E a SEI continua a todo vapor. A SEI, além desse depoimento, a SEI está trabalhando internamente a todo vapor, né? Foi quebrado o sigilo fiscal e bancário da associação e de algumas pessoas ligadas à associação. Já foi expedido ofício para a Receita Federal e para o Banco Central do Brasil e estamos aguardando essa devolutiva para a gente dar andamento nesse aspecto. Mas tem várias coisas que a SEI continua fazendo, continua atuando plenamente para ver se consegue equacionar essa questão dos terrenos dessas pessoas que adquiriram. Quanto tempo que já tem a SEI aí? A SEI já tem
quase 7 meses, né? Eu não me lembro exatamente, mas ela já tem um bom período, já colheu muitos frutos, né? Colheu muitos frutos, a gente sente que os frutos que a SEI está produzindo estão sendo muito bem colhidos, né? Isso propiciou com que a associação ela andasse mais rápido, ela desse uma celeridade maior para resolver esse problema dessas pessoas, né? Que adquiriram o terreno há 6 anos e até hoje estão aí aguardando, né? Qual que é o próximo passo da SEI agora? O próximo passo da SEI, ela está aguardando chegar esses documentos, né? Assim que chegar todos esses documentos que chegarão da Receita Federal e do Banco Central, eu acho que a SEI vai se reunir, né? Os vereadores que compõem a SEI vão deliberar outros encaminhamentos aí. Mas é bom deixar claro para todas aquelas pessoas que compraram o loteamento que em nenhum momento a SEI parou, ela continua trabalhando ativamente e fortemente para resolver o problema desses terrenos que foram adquiridos. Desde que a SEI foi aberta, o prefeito foi convidado inúmeras vezes, mas nunca compareceu em alguma audiência para dar seu posicionamento em relação a isso, né? O que você acha, por exemplo, o padre, em uma entrevista aqui no Conecta com o Marco Antônio, ele falou que isso é algo politiqueiro, que a SEI é algo politiqueiro. O que você acha desse posicionamento do prefeito? Eu acho que ele está totalmente equivocado. A SEI ela tem um aspecto político, obviamente. A SEI ela é feita por uma casa política. O legislativo é uma casa política. Mas o aspecto que ele coloca politiqueiro, ela não tem o caráter politiqueiro, ela tem o caráter político de dar uma resposta para essas pessoas que compraram o terreno sobre o porquê da demora e procurar agilizar a entrega desses terrenos. Eu acho que o prefeito ele deveria assim, se conscientizar de que a SEI está ali, né, para ajudá-lo, para auxiliá-lo a resolver esses problemas. Ficar atacando a SEI, ficar com esse tipo de comentários, eu acho que não resolve o problema da população. A população quer o terreno para poder exercer todos os direitos que ela teria sobre esse terreno. Isso que a população quer, só isso. Que seja resolvido o problema, né? Que seja resolvido o problema. E o prefeito ele poderia auxiliar a SEI, vir ao encontro do que a SEI está colocando para resolver o problema dessas pessoas. Porque enquanto ele está falando que a SEI é politiqueira, a gente não vê a solução, porque até agora, infelizmente, as pessoas que adquiriram o terreno não podem usufruir o terreno. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Conecta. Venha sempre para nos deixar bem informados de tudo que acontece lá na Câmara. Obrigado a você, Natália. Obrigado aos telespectadores aqui do Jornal Conecta. E sempre estaremos à disposição aqui para levar informações corretas, né, e elucidar o mais possível que for a população. Muito obrigada. Obrigado a você. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Quando o coração bateu mais forte, ajudei você a ir adiante. Também trouxe notícias que mudariam seu mundo e fiz questão de cuidar dele, sem medir esforços para isso. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite. Pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Mesmo passando por tantos momentos, foi em meus braços que te acalmei e mostrei que sempre estarei com você, participando de suas conquistas, cuidando do hoje e celebrando o futuro. Pois a nossa amizade é para sempre. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. E este final de semana foi marcado por muitos jogos por todo o Brasil, muitos clássicos. Coisa de louco, meu. Vamos lá. E este final de semana foi marcado por muitos jogos, grandes clássicos, e nós vamos mostrar aqui gols, classificação do Brasileirão e também a convocação da seleção brasileira pelo técnico Fernando Diniz. O Brasil tem 2 jogos pelas eliminatórias, enfrenta a Venezuela e o Uruguai.
Vamos então às convocações. Goleiros, Alisson, como sempre convocado, do Liverpool, o Ederson, do Manchester City, e também o Lucas Perry, do Botafogo. Para as laterais, o Fernando Diniz convocou o Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e Augusto, da Inter de Milão. Zagueiros foram convocados o Bremer, do Juventus, Marquinhos, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Nino, do Fluminense. Aliás, o Nino é jogador do Fernando Diniz também no Fluminense. Meio-campistas convocados: André, do Fluminense, Casemiro, do Manchester United, o Bruno Guimarães, do Newcastle, o Gerson, do Flamengo, e também o Rafael Veiga, do Flamengo. E o técnico Fernando Diniz convocou para o ataque o Neymar, do Al Hilal, o Rodrigo, do Real Madrid, também do Real Madrid, o Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, do Arsenal, o Richarlison, do Tottenham, David Neres, do Benfica, e o Matheus Cunha, do Wolverhampton. Esses são os jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz. São 2 jogos, contra a Venezuela e o Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Como já dissemos, nós vamos agora aos grandes jogos do Brasileirão deste final de semana. Olha só que coisa interessante. No jogo de Goiás, o Goiás e o Bahia foram os campeões de gols. 10 gols no total numa partida de futebol. 4 para o Goiás, 6 para o Bahia. Foi um resultado surpreendente. Já em contrapartida, no outro clássico, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama e o São Paulo não saíram do 0-0. Um jogo com gols em abundância e no outro o jejum de gols. Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, também ficaram no empate 1-1. E ainda Fluminense 0, Botafogo 2. Com este resultado, o Botafogo se distanciou um pouco mais dos seus perseguidores. No caso agora, o time que está mais próximo do Botafogo é o Red Bull Bragantino, que tem 9 pontos de diferença. E o grande clássico na Arena Barueri, que era esperado por todos, principalmente por nós, santistas, e o Palmeiras acabou perdendo para o Santos de virada, 2-1. E com isso, o Santos deixou a zona do rebaixamento. No Beira-Rio, um clássico realmente bastante animado, motivado, com muitos gols também. O Internacional bateu o Grêmio porto-alegrense por 3-2. Ainda tivemos o Atlético Mineiro sendo surpreendido em casa pelo Lanterna, que era o Lanterna Coritiba. Com este resultado, o Coritiba deixou a lanterna, mas não deixou a zona de rebaixamento. Atlético Mineiro 1, Coritiba 2, e ainda tivemos Atlético Paranaense 1, Bragantino também 1, Fortaleza 3, América 2. Nós teremos ainda mais um jogo para completar esta rodada, apenas no dia 14 de outubro, entre o Cuiabá e o Cruzeiro. E depois desta rodada, a classificação ficou desta maneira após os jogos. O Botafogo distanciou um pouco mais na liderança, com 55 pontos. O Bragantino é o segundo colocado, com 46 pontos. O Grêmio porto-alegrense vem em terceiro, com 44 pontos. E o Palmeiras é o quarto colocado, também com 44 pontos. Na parte de baixo da tabela, nós temos agora uma mudança, né? Já que o time do Coritiba deixou a lanterna. Nós temos o Vasco em 17º lugar com 27 pontos, o Goiás também com 27 pontos, o Coritiba 20 pontos e na última colocação o América Mineiro com apenas 18 pontos. E acho que o principal acontecimento deste final de semana no futebol foi a contratação do técnico Tite, ex-seleção brasileira, ex-Corinthians, um técnico que tem um currículo invejável, uma bagagem enorme no futebol. Ele passa agora a comandar o Flamengo. Só que, lembrando que o Tite havia dito que neste ano de 2023 ele não comandaria nenhum time de futebol. Ele queria descanso, sossego, mas acabou voltando atrás e acabou acertando com o Flamengo. Vai ser uma tarefa difícil, porque o Flamengo está num ambiente bastante conturbado, mas o Tite tem experiência,
acreditamos que ele, aos poucos, vai colocar a casa em ordem. E hoje, aqui da arquibancada, foi isso que analisamos para vocês e trouxemos como novidade do futebol no final de semana. A todos, um grande abraço, voltamos na próxima sexta-feira. E uma última notícia. Catanduva foi premiada pela Secretaria Estadual de Saúde pelo trabalho realizado no controle da tuberculose pulmonar. Conforme a avaliação, a cidade desponta com 95% de taxa de cura da doença em seu território. A condição indica que praticamente todos os pacientes diagnosticados com tuberculose na cidade foram curados. O percentual de cura está bem acima do pactuado pelo Ministério da Saúde, que é de 85% de casos curados. A classificação ocorreu no Fórum Estadual de Tuberculose, evento online, e levou em consideração os indicadores a partir de confirmações laboratoriais em 2022. O Jornal Conecta termina aqui. A você uma ótima noite e uma excelente semana. Boa noite, até amanhã e uma ótima semana a todos.